O controle pelo planeta Arrakis, o único lugar do universo onde a substância mais valiosa da galáxia pode ser encontrada, dá início a uma fascinante trama que envolve religião, política, traição e vingança. Duna é um filme irregular, mas que poderia ser muito mais se não colocassem a mão de seu diretor numa caixa. O medo é o assassino da mente. E venha conosco conhecer um pouco mais desta história. O filme foi dirigido pelo hermético David Lynch e baseado na obra de Frank Herbert, sendo uma pedra angular da literatura de ficção científica. O diretor dedicou mais de 3 anos de sua carreira ao projeto, mas interferências constantes do estúdio acabaram por esmagar sua criatividade e levá-lo a renegar completamente o seu resultado. Em 1983, Lynch recusou uma proposta de George Lucas, que convidou o diretor para assumir a terceira entrada na franquia Star Wars, O Retorno de Jedi, para dirigir Duna. Só podemos imaginar como isso poderia ter sido. Provavelmente, teríamos Ewoks deformados e um final mais abstrato para a família Skywalker. A adaptação original da obra seria feita pelo diretor chileno Alejandro Jodorowsky, em um verdadeiro épico que envolvia os maiores e mais talentosos artistas da época. O elenco incluía Mick Jagger e Salvador Dalí, e a trilha seria composta por ninguém menos que Pink Floyd, em uma epopeia de 14 horas de duração, com imagens e sons que prometiam fazer a plateia se sentir drogada. E é claro, como é de praxe no cinema do diretor, incluía até castrações. Uma segunda tentativa de adaptação seria dirigida por Ridley Scott, que já possuía uma ótima credencial no gênero, conduzindo o filme Alien, o oitavo passageiro. Infelizmente, o falecimento de um irmão o fez abandonar o projeto e se dedicar à família, deixando para Lynch o cargo de diretor. Posteriormente, Scott assumiu outra obra máxima da ficção científica, Blade Runner, o caçador de androides. Duna apresentou desafios de logística enormes para os envolvidos e teve sua maior parte filmada no México. Contando com uma equipe de 1.700 membros, 800 sets de filmagem e 16 estúdios de som, foi um pesadelo. Como é de praxe, o México trouxe alguns inconvenientes à produção: diarreias, envenenamento por comida, apagões e infestações de baratas foram algumas delas. As cenas do deserto foram filmadas na locação de Samalayuca, que era um lugar extremamente inóspito, mas não tão sem vida quanto Arrakis sem água. Assim, os produtores contrataram 200 trabalhadores, que passaram 2 meses inteiros removendo todas as rochas, plantas e animais de uma seção desértica. O ator Patrick Stewart odiou particularmente seu traje no filme, considerando verdadeiramente tortuoso utilizar a peça, expressando seu descontentamento sempre que possível. Aparentemente, seu mimimi acabou gerando resultados, já que ele passou mais de uma década de sua carreira trabalhando de terno e sentado confortavelmente em uma cadeira de rodas elétrica, em seu papel na franquia X-Men, onde interpreta o professor Charles Xavier. O ator também não fazia ideia de quem Sting era até trabalhar com ele no longa. Mesmo um artista de renome internacional na década de 80, ele precisou explicar para seu colega de elenco que liderava a banda The Police. Ainda assim, ele inicialmente pensou que o cantor participasse de uma espécie de banda marcial da força policial. Stewart, aliás, foi contratado por engano. Lynch estava buscando um outro ator que possuía o mesmo nome. Considerando o enorme elenco do filme, o departamento de figurinos teve bastante trabalho, então eles precisaram ser bem criativos.
Os membros da Guilda Espacial, por exemplo, possuíam roupas feitas a partir de sacos de corpos. Não apenas isso, mas boa parte deles, de fato, carregaram alguns corpos antes de serem usados como figurino, algo que foi mantido em segredo até o fim das filmagens. Haban Harkonnen, interpretado por Paul Smith, por outro lado, era um cara grande, tão grande que seus figurinos rasgavam constantemente, e para evitar esse efeito, foi usado um material um pouco mais resistente do que sacos de corpos. Suas vestimentas tiveram que ser feitas com borracha de pneu para aguentar o tranco. Kenneth Macmillan, que interpretou o barão Vladimir Harkonnen, usava uma fantasia de mais de 100 quilos e suas protuberâncias carnudas eram feitas de borracha de bolsa de colostomia. Estava extremamente quente e os designers temeram que Macmillan superaquecesse. Então, eles construíram uma fantasia duplicada que era resfriada à água com tubos que corriam por dentro dela. Este é o verdadeiro traje destilador. Os fãs mais nostálgicos do longa provavelmente já se perguntaram como o efeito especial dos escudos corporais foram realizados na época de lançamento do filme. Apesar de parecerem renderizados por computador, não foi o caso. Na verdade, eles foram criados fazendo uso da técnica de rotoscopia, um método de animação que envolve o artista desenhando sobre cada quadro individualmente. O efeito pode parecer estranho hoje em dia, mas foi bem revolucionário no início da década de 80. Na época em que o longa estava em produção, Frank Herbert já havia publicado 4 romances em sua série Duna, e depois de terminar o trabalho, Lynch já havia começado o roteiro de uma sequência. Nas palavras do produtor do longa, Dino de Laurentiis, a franquia Duna deveria ser um Guerra nas Estrelas para adultos. Infelizmente, eles estavam contando com Melage antes de ser excretado pelo Shai Hulud, e o fracasso total do longa colocou tudo a perder. A expectativa era tão elevada com o projeto que até uma série de bonecos com o tema do filme foi criada, incluindo aí um enorme verme de areia, mas que também não foram longe, encalhando nas prateleiras. Quem sabe, com uma nova embalagem, este produto faria muito mais sucesso nas sex shops. Mesmo com um corte original de quase 4 horas, Duna nunca teve nem terá uma versão do diretor, já que David Lynch considera a obra o único fracasso em sua carreira. Boa parte do processo de edição do filme foi feito sem a sua presença, e ele não teve direito ao corte final. Ainda assim, o diretor aparece no longa em um breve cameo. Provavelmente, a esta altura, ele ainda tinha fé no projeto ou estava com a cabeça cheia de especiaria. Duna é talvez uma obra rica demais para ser levada às telas com os recursos que estavam disponíveis na década de 80. O próprio autor admitiu gostar de algumas passagens do longa, afirmando que Lynch converteu as palavras em algo exato à sua imaginação e, por vezes, até superando suas ideias. Uma nova versão, dirigida por Denis Villeneuve, foi lançada com recursos, apoio e tecnologia necessárias, e é esperada uma adaptação com toda a pompa que a obra merece, e que ela seja bem mais do que apenas um Guerra nas Estrelas para adultos. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!